Rede Municipal de Alvorada e também produtora cultural do podcast Afrocentrado A Cor da Voz, que a gente sempre aproveita para divulgar um pouco mais, né, essa riqueza de experiências, e esperamos vocês lá. Sobre a professora Ana Tatamans, então. A professora Ana possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado e doutorado em Letras na área de Literatura Brasileira pela mesma universidade. É professora do Instituto de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Tem experiência em ensino e pesquisa em literatura brasileira, literaturas portuguesas e luso-africanas, literaturas populares e literaturas ameríndias. Coordena o projeto de pesquisa Letras e Vozes Anticoloniais, o projeto de extensão Quem Conta um Conto, Contadores de Histórias, do qual eu faço parte, com muita alegria também, e a rede Povos Originários e Diaspóricos, Territorialidade e Epistemologias, vinculada ao Instituto de Estudos Latino-Americanos da URGS, o ILEA. Participou de 2013 a 2019 como docente colaboradora da ação Saberes Indígenas na Escola, Grupo URGS, financiada pelo Ministério da Educação, e desde 2016 colabora na disciplina Encontro de Saberes da URGS, em que mestres e mestras de matrizes negras e indígenas conduzem práticas interepistêmicas e colaborativas. Então, seja muito bem-vinda, professora Ana, a essa atividade do Novembro Negro. Professora Ana, está conseguindo nos ouvir? Sim. Me ouvem bem agora? Sim? Sim? Super bem. Tá. Bom, então eu agradeço aí o convite da Tainã, que é uma agitadora cultural de muitas maneiras, e me motivou a participar. Eu estava assim um pouco devagar, enfim, e aí voltei a falar de contação de histórias hoje. Então faz um tempo que eu não tenho tratado disso, e mais ainda das histórias africanas, afro-brasileiras, enfim, ó, negro-brasileiras, mais distante ainda. Então revisitei um pouco nos últimos dias, e me preparei hoje para falar um pouquinho, conversar com vocês primeiro sobre um pouco o termo, né, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, pensar um pouco nessas questões a partir da área de letras, como o próprio mercado editorial lança esses títulos, né, e como nas instituições, nas escolas, se trabalha e se chama essa produção, né. E depois, num outro momento, aí a gente conversa um pouco essa parte teórica inicial. Aí depois, no segundo momento, eu pensei então em contar uma ou duas histórias, para ir ver um pouquinho como é que, enquanto o grupo Quem Conta um Conto, que eu coordeno ele e estou nele como contadora também, eu aprendi a contar junto com as pessoas que ao longo, desde 2005, já são 15 anos, né, o grupo já teve várias formações, e cada formação que tem, cada pessoa que entra, a gente vai aprendendo e vai construindo uma outra história, né, e trocando formas de contação de histórias, porque a contação é um terreno, assim, múltiplo, e ao mesmo tempo não é de ninguém. Se a gente pensar, todo mundo é contador de histórias, as pessoas contam histórias no dia a dia, né, a gente pensa, os professores são contadores de histórias, mais ou menos, né, mas profissionalmente isso até tem se colocado como uma categoria de uma possibilidade de trabalho, um pouco, às vezes, associada à animação, entretenimento, às vezes, alguma coisa com festa infantil, né, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, em vários países, de ver a contação de histórias a partir de pessoas, por exemplo, na França tem um centro muito desenvolvido de contação de histórias, na Inglaterra, e quem normalmente participa são pessoas que foram do continente africano para a Europa, e lá vão falar da contação de histórias, não como algo que, como é o meu caso, de alguns, a maioria no Brasil, né, que a gente treina, a gente ensaia, a gente reconta, com o livro ou sem o livro. Lá são pessoas que transmitem oralmente algo que elas aprenderam também oralmente. Aqui no Brasil, muitas vezes a contação é algo que a gente faz a partir da leitura de livros, né? A gente raramente tem aquilo que é próprio das culturas tradicionais, que é a figura do contador, aquele que tem o dom da palavra, que tem o poder de transmitir. Muitas vezes não é só o poder, é algo que é da ordem do sagrado, da ancestralidade, de um legado,
ou até de um papel dentro do grupo, né, que a pessoa não é nem escolhida, ela vai ser escolhida, ou ela vai desenvolver isso ao longo da trajetória dela no grupo, né. Bom, então é um pouco isso, espero que consiga colaborar e a gente possa conversar para os diferentes interesses, aí eu vi um pouquinho o que vocês gostariam também de conversar aqui, né, mas, assim, sobre essa parte inicial, o conceito, né, o que é essa literatura, como tá o título, né, negro brasileira, né, infantil, tá? Então, o próprio termo, ele gera algumas controvérsias, na área de letras, por exemplo, então, a gente tem que, mais organizadamente, a partir de 1980, o termo afrodescendente, ou literatura afro-brasileira, vem sido usado, tá? E quem muitas vezes organizou as primeiras publicações com títulos africanos, ou negro-brasileiros, antologias, o curioso é que foram autores estrangeiros. Mas a partir que surgem iniciativas como o Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, lá no final da década de 40, a experiência dos Cadernos Negros, na década de 70, o grupo Quilomboje, né? Então, isso vai formando, junto com o andamento das discussões do movimento negro, um caldo de cultura para que se comece a pensar, então, numa produção literária específica, tanto reivindicando outras formas de nomear essa produção e até de recuperar autores que não estavam identificados. O próprio caso do Machado de Assis, que é relativamente recente, a consideração de que Machado é um autor negro. Isso não era algo que fosse dito, havia toda a ideia do branqueamento dele, ou seja, de que as fotografias, que a própria postura pública dele, não o que ele escrevia, mas a postura pública dele não evidenciasse essa ancestralidade, essa identidade étnica, né? Então, é a partir dos Cadernos Negros, do grupo Quilomboje, que essa postura ativa e militante se coloca, e com essa marcadamente a ideia da autoria de um sujeito negro, né, que identifica e que reivindica a sua identidade e a escrita em torno dessa afirmação identitária. Há outros que são menos empenhados, mas não menos importantes na escrita de temas ligados às culturas e à escrita negra, como Edmilson Pereira, Ronaldo Augusto, Ney Lopes, João Rufino dos Santos, Júlio Emílio Braz, Rogério Barbosa, que eu vou falar um pouquinho. Então, tanto na literatura adulta como nessa infanto-juvenil, tem sido os nomes que têm constituído essa autoria negra, né? É diferente, assim como na questão dos escritos indígenas, tu marcar uma autoria, por exemplo, negra, ou, como alguns falam, do negrismo, né? Por exemplo, no modernismo, houve autores que eram muitas vezes equivocados, chamando de literatura negra, a produção de um Raul Bopp, de um Jorge de Lima, porque eles tinham a temática negra, mas não a ideia do sujeito, da autoria, desse ponto de vista que está identificado com o autor, né? Uma outra discussão que foi feita a partir da Zillah Band, que não é uma mulher negra, mas foi uma das pioneiras no estudo da literatura negra, e fazendo comparações com a produção do Brasil e do Quebec e das Antilhas, né? Então, ela faz uma espécie de conciliação, assim como Domício Proença Filho, reivindicando que o discurso, o ponto de voz do discurso tem que ser negro, não necessariamente a pessoa, o autor do livro, né? E isso é uma coisa que também gerou várias discussões, né? Mas o que isso tudo tem feito é pensar como, assim como nas produções indígenas, esse eu individual, muitas vezes ele se afirma em relação à coletividade, e essa busca de uma nova ordem simbólica que reverta estereótipos e exotismos que estão ligados a produções culturais, produções que têm a ver até com espiritualidade, ritualísticas e literárias, enfim, artísticas, que estão ligadas a identidades étnicas, né, étnico-raciais. Aí eu queria trazer, assim, um pouco o comentário do Kut, né, que eu gosto particularmente, né, mas como crítica, obviamente, não sou uma pessoa nem que escreva literatura, e, né, enfim, acompanho isso tanto quanto eu posso.
ele questiona, ele não gosta do termo afro-brasileiro. Eu vou ler só alguns trechinhos para a gente pensar um pouquinho sobre por que ele fala isso. Então, ele diz: denominar a produção literária negro-brasileira, dos que se assumem como negros em seus textos, é projetá-la à origem continental dos seus autores, deixando a margem da literatura brasileira. Afro-brasileiro e afrodescendente induzem um discreto retorno à África, afastamento do âmbito da literatura brasileira para fazer de sua vertente negra um mero apêndice à literatura africana. Então, ele não gosta quando se coloca o afro-brasileiro na literatura, porque ele como que produz essa produção, um diálogo com a produção africana, que não necessariamente é negra, ela pode ser árabe, ela pode ser de pessoas que não são negras, né? Então, ele reivindica negro brasileira para situar a problemática do negro no Brasil, e por isso que ele não tem restrições ao emprego do prefixo afro, né? Atrelar a literatura negro-brasileira à literatura africana teria um efeito de referendar o não questionamento da realidade brasileira por esta última. Então, aqui ele também fala que a realidade africana é múltipla. Então, também falar a literatura afro-brasileira, qual África? São várias Áfricas. Então, também tem uma generalização, uma espécie de essencialização aí, que não é boa, assim como também falar grupos índios, grupos indígenas. São vários povos, com várias diferenças, né, étnicas. Então, ele vai marcar um pouco nesse percurso histórico que eu já falei, que no Brasil foram os estrangeiros que primeiramente fizeram estudos acerca da presença negra na literatura brasileira. O termo afro-brasileiro, normalmente, foi iniciativa de estrangeiros e respaldado por estudos acadêmicos, nos quais os primeiros foram os congressos afro-brasileiros, dirigidos e levados a efeito por pesquisadores brancos. E a literatura é chamada de negra, fundamentada por estudiosos, em geral fora do ambiente acadêmico, e é preferida pela maioria dos próprios autores quando organizam coletâneas coletivas. Autores negros têm a preferência pelo termo, então, literatura negra. E com menor citação, afrodescendente. E, por fim, assim, os últimos comentários, né, ele comenta que um afro-brasileiro, um afrodescendente, não é necessariamente um negro brasileiro. Então, essa identidade que não está associada à cor, né, uma identidade, à cor da pele, mas que está para além disso. E aí, para concluir, o que eu gostaria de citar, ele diz o seguinte: o ponto nevrálgico é o racismo e os seus significados no tocante à manifestação das subjetividades negra, mestiça e branca. Quais as experiências vividas, que sentimentos nutrem as pessoas, que fantasias, que vivências, que reações, enfim, são experimentadas por elas diante das consequências da discriminação racial e da sua presença psíquica, o preconceito. Então, aí ele toca no ponto mais importante para ele, que é como que tu enfrenta o racismo ao falar, então, de uma literatura que deve trazer essa subjetividade, essas experiências, essas vivências. É possível que vocês conheçam já o termo escrevivências da escritora Conceição Evaristo, em que ela traz a importância da escrita na vida de autoras que trazem como ela essa experiência de ser negra, de ser uma mulher, de ser uma escritora. Então é isso, assim, essa ideia, um pouco para a gente pensar que os nomes, os rótulos não são despidos de polêmicas, né? Aí só mais um aspecto que eu gostaria de trazer para a nossa consideração é o próprio conceito de literatura, né? Porque quando a gente pensa nos textos de literatura infantil e infanto-juvenil, desculpe, a gente costuma associar, então, dentro dos estudos de literatura, por exemplo, no próprio curso de letras, é muito sintomático que atualmente a gente não tenha, na Universidade Federal, nenhuma disciplina que trabalhe com literatura infanto-juvenil. Então, isso já demonstra um pouco a minoridade que é conferida ao próprio gênero da literatura infanto-juvenil, como se o infantil, aquilo que fosse trabalhado em escola, dirigido a um leitor que é minorizado, né, assim como a literatura popular, né, a literatura periférica, o próprio rap,
são gêneros que o quadrinhos ou romance, né, um romance que a narrativa gráfica, como se tem chamado, isso ainda não tem o espaço que a gente gostaria, eu pelo menos gostaria que tivesse na universidade, né? E aí o que a gente vai encontrar como um traço muito forte dessas escritas para o público infanto-juvenil? É uma presença muito marcada da oralidade, então tem o Ricardo Azevedo, um autor que trabalha com uma pesquisa do folclore, não sei se vocês viram, Armazém do Folclore, ele faz um trabalho com um recorte brasileiro das culturas populares. E ele também vai falar dessa minorização que é feita com as culturas populares, e a ideia que é para criança, quando, na verdade, por trabalhar com oralidade, por trabalhar com temas populares, isso não significa que o leitor seja menos capaz, ou que o texto não possa ter complexidade, sofisticação nas imagens, na linguagem, né? O fato de ter figura ou não ter figura, quer dizer, ainda existem alguns preconceitos que perpassam a forma como a gente encara esse tipo de texto. E a ideia que, então, pelo que eu vou mostrar, então, algumas histórias, eu vou contar alguma história para vocês, assim, a gente percebe que a produção ligada, então, tanto ao referencial indígena, como ao referencial negro brasileiro, ou afro-brasileiro, como alguns vão chamar, eles vão trazer cosmogonias, eles vão trazer mundos em criação, vão trazer traços da oralidade, vão trazer outras configurações estéticas que não são minoritárias, elas são baseadas em fontes que vêm dessas tradições, desses repertórios coletivos, né, e vão trazer imagens, vão trazer vozes, vão trazer corporeidades, vão trazer o sagrado, vão trazer experiências religiosas, e isso tudo causa, muitas vezes, alguns ruídos, no sentido de descaracterizar, diminuir a importância como estética, né? Por exemplo, tem um autor que é polêmico, mas enfim, o Risério, né, Antônio Risério, que ele foi um dos primeiros a falar que a literatura brasileira, ela já existia há muito tempo na forma de cantos em línguas africanas, os oriquis, que tinham também uma vinculação, muitas vezes, com a espiritualidade, então, poéticas complexas, orais, que foram ignoradas pela história literária e, obviamente, também pelas escolas e pelas instituições de formação. Da mesma forma que os cantos indígenas, que muitos ouviram, escreveram, fizeram a sua versão de todo um manancial de textos, de imaginário, de personagens, de mitos, que muitos se apropriam e publicam com seu nome, fazem a sua releitura. Então, isso é uma coisa para a gente considerar. Há muitas publicações chamadas de infantis ou infanto-juvenis, que são do gênero reconto, que são desse gênero coletâneas, que trabalham com criações que são de povos, que são coletivas, e muitas vezes acontece que um pesquisador, um escritor, vai lá e faz a sua versão, publica, e isso é um dado, a gente considera que isso existe bastante, mas felizmente, eu diria, cada vez mais tem surgido, então, autores e autoras que têm colocado a sua perspectiva, então, sem deixar de ser étnica, sem deixar de se referir a essas tradições, a essas culturas orais, tem colocado isso na forma de uma autoria que reivindica o pertencimento étnico, mas também uma autoria individualizada. Então, não é um reconto, não é uma tradição vaga, que a gente não sabe direito de onde veio, mas é alguém que vai colocar no seu tempo, no seu lugar, a forma de viver essa ancestralidade. Então, não é uma África mítica e deslocalizada, por exemplo, mas é algo que é vivido a partir de experiências, de memórias concretas, de pessoas concretas, como na Conceição Evaristo, falando de histórias de mulheres, dizendo que ela é uma contadora de histórias, porque ela tem essa tradição de uma transmissão oral familiar. Bom, então esse era um pouquinho, assim, o que eu gostaria, isso era o que eu gostaria de falar, e como eu vou apresentar textos, eu comentei com a Tainã que eu não tenho comprado muitos livros dessa área, não estou tão atualizada ultimamente, mas eu fiz uma pequena pesquisa, assim, e aí só queria lançar alguns nomes do que eu não vou poder contar, talvez num outro momento, numa outra ocasião, mas quem são essas autoras que eu estou dizendo que estão trazendo, assim, um sangue novo, uma forma interessante de colocar essa autoria negra, essa autoria feminina, né?
Então, eu gosto muito, assim, do que eu posso acompanhar. A Kilzan de Oliveira, ela tem um livro chamado Oma Oba, Histórias de Princesas. Tem também o Mundo do Black Power de Taió. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, nós temos línguas africanas, Omo, Oba, Taió, né? Então, a questão do Black Power, o cabelo, então, toda essa ideia de valorização dos elementos étnicos, da valorização de nomes que remetem a uma ancestralidade africana, mas são pessoas comuns, são pessoas que moram em cidades do Brasil, em territórios urbanos, pode ser rurais, né? Tem uma que eu gostei muito, que esse eu não comprei ainda, mas está na minha lista, Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula, do Davi Nunes. Não é uma mulher, mas eu achei interessante então, essa ideia de pensar nessas realezas africanas e o quilombo do Cabula, que é um quilombo brasileiro. Então, da gente ver como isso que existe hoje é uma África que já faz bastante tempo que ela é uma África vivida a partir do Brasil, da experiência histórica e desse solo, desse território, com os conflitos, as parcerias que esses povos e esses autores vêm fazendo, né? Também, por fim, outras autoras que são muito, já tem estudos, felizmente, tem aparecido bastante, a Cidinha da Silva, Os 9 Pentes de África, então, pentes, a trança, o cabelo, né, essa ideia da valorização dessa estética, né? E a Jaride Arraes, que ela usa um gênero popular, que eu gosto bastante, que é o cordel, que é mais conhecido, não aqui ao sul do Brasil, mas ela tem uma série que são heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, então ela vai fazer cordéis homenageando mulheres figuras históricas que existiram, que existem, né? Então, é um pouco esse é o repertório para dar um pouco essa notícia aqui, tendo esse viés da oralidade, dessa discussão sobre como essas escritas vêm se afirmando no Brasil, a gente tem essas notícias boas, que são materiais qualificados, projetos gráficos muito bons, e essa autoria de mulheres, então eu acho que isso é algo a festejar. E também editoras que têm colocado essas produções, no caso, principalmente das produções de autores brasileiros, a Palas, a Masa, a Malê, não só brasileiros, mas também africanos, né? E a Capulana, que começou só com autorias africanas e também tem publicado textos de autores brasileiros. Então, essa é a primeira parte da conversa, assim, eu queria, sei lá, ouvir vocês um pouco, se alguém pode, né, Tainã, participar agora, né? Falasse que sim, né? Sim, agora vou contribuir um pouquinho para vocês, falar mais algumas coisinhas. Enquanto isso, sim, está dando para ouvir? Agora vou aproveitar, vou comentar algumas coisas, vou fazer algumas contribuições. Enquanto eu faço essa contribuição, vocês podem ir colocando aí no chat perguntas, comentários, e a Dani, nossa monitora, vai passar tudo para a gente. Então, não se envergonhem, todas as dúvidas são válidas, esse é um momento de troca, por isso que a gente preferiu fazer no Meet, né, que dá essa possibilidade das pessoas aparecerem aí também, conversarem diretamente com a gente. Então, se sintam à vontade. Inclusive, podem botar assim, me inscrevo aí no chat, que daí já pode pegar a palavra e aparecer aí na câmera para a gente. Acho importante colocar alguns autores aí também para complementar essa fala muito bacana da Ana, né? Ela trouxe o teatro experimental do negro, que muitas vezes não é falado agora, parece que a gente está redescobrindo Abdias Nascimento, principalmente pelas publicações, até não sei onde é que eu botei a outra agora, por essas publicações novas, né, de 2019, tanto do quilombismo quanto do genocídio do negro brasileiro. Então, a gente está revisitando a obra do Abdias Nascimento. A Ana falou dos cadernos negros e do quilomboje, e o quilomboje está ativo aí nas redes sociais, a gente pode ir atrás, né, dessas referências para usarmos até hoje. E acho importante, trazendo um pouco de novo da oralidade, né? Como eu disse, eu sou mestrando em literatura, minha pesquisa é dentro da contação de histórias, então é onde eu estou circulando, assim, né, com muita força, pensando a contação de histórias como uma literatura pós-colonial ou decolonial, marcada pelo nosso território brasileiro.
E acho importante a gente pensar sobre o Ampatebá, que era um escritor, contador de histórias, um doma, né, realmente um conhecedor da tradição oral da África, principalmente do Mali, é um escritor malinês, negro, que muito nos reforça a contação de histórias pensada como epistemologia e não só como literatura, né? Por vezes a gente reduz essa contação de histórias à literatura e quanto mais reduz ela a algo dentro da animação, né? Como a Ana mesmo falou, às vezes é considerada algo como divertimento. Inclusive, tem uma fala bem direta do Ampatebá falando a contação de histórias é história, é ciência, é artes e também divertimento, né? Mas não só divertimento. Então, acho que é um autor aí para vocês buscarem naquela coleção muito bacana de história da África, né? Então, busquem aí Ampatebá no texto Tradição Oral. E outro autor, que inclusive foi a Ana que me apresentou, que é um autor que eu estou indo mais atrás ainda dos saberes deles, é o Antônio Bispo, né? Que é um líder quilombola do Quilombo Saco do Curtume, do Piauí, e ele fala em contar histórias. Esse termo contação de histórias realmente virou um termo mais popularizado em quem trabalha com essa literatura infantil e muito ligada à literatura como algo para divertimento e para recreação, né? Contação de histórias. Agora parece que a gente está ressignificando isso dentro da literatura. Mas se vocês buscarem tanto o Ampatebá, quanto o Antônio Bispo, quanto a Chimamanda Adichie, eles falam em contar histórias. Todos usam esse termo de contar histórias, né? Seja o Ampatebá para falar enquanto epistemologia, seja o Antônio Bispo para falar enquanto epistemologia brasileira e afropindorâmica, dando esse estado de biointeração entre negros e indígenas, quanto a Chimamanda Adichie pensando o contar as nossas histórias como um se descolonizar, né? Como pensar essa história além do que ela chama de história única, seria essa história que nos estigmatiza. Então, acho que são autores bem potentes aí que podem somar a esses outros autores que a Ana trouxe. Agora, a Dani já deve estar pegando aí os comentários para a gente vai fazer as perguntas, em seguida a Ana vai mostrar, falou ali da lista, né? Se quiser mostrar mais alguma coisa aí, Ana, que eu vi que tu te levantou, mostrar os livros, eu também tenho alguns livros para mostrar. Quem quiser pegar os livros aí da sua casa e nos mostrar também, é muito bacana a gente ter esse espaço de troca. A gente faz mais uma rodadinha daí de perguntas e comentários e no final a Ana vai nos presentear aí com histórias negras, certo? Então vamos à primeira rodada de perguntas e comentários. Dani. Então, primeira pergunta que surgiu da Bárbara. Ela está perguntando, ela disse que ainda está na dúvida sobre o que é considerado literatura negra, se tem que ter temática negra e autoria negra. Sim, isso é o que o CUT defende. E uma pessoa que seja negra no sentido de enfrentamento do racismo e que ela tenha experiência de sofrer o racismo, né? Então, porque o argumento do CUT é que às vezes o afro-brasileiro é alguém que pode ter identidade étnica, mas é uma discussão bem difícil, não sou a melhor pessoa para fazer, eu só quis trazer isso, como eu entendo, e a partir da questão da literatura, mas vamos lá. O que eu entendo do que ele está dizendo é que a questão tem que ser um autor negro, sim, e um autor que tenha experiência, a vivência de sofrer o racismo por conta de ser negro. E que a literatura, claro, aí não é uma obrigação, isso alguns autores falam, o próprio Jefferson Tenório, que é o primeiro patrono negro da Feira do Livro. Não é que o autor, por ser negro, ele tem que falar só de coisas que digam respeito ao racismo, só coisas que digam respeito à escravidão, e não. Mas a questão é que a experiência dele, a vivência dele, é a partir do que ele é alguém que se coloca como um autor que pode ser identificado como uma literatura negra, mas não precisa trabalhar um tema específico, não, é uma reivindicação também de não ter exatamente uma militância, mas é um estar no mundo, é alguém que, tendo essa experiência, isso vai aparecer nos seus personagens, no ponto de vista do texto. Enquanto que, às vezes, no afro-brasileiro, por exemplo, Zilabert, o Domingos Proença, eles vão falar que tu pode não ser um autor negro, mas tu pode construir uma literatura de personagens que tem um ponto de vista negro, e que pode ser crível, pode ser verossímil,
Mas é isso que hoje em dia é mais complicado de falar. E um professor bastante respeitado da UFMG, o Eduardo de Assis Duarte, ele vai falar que a literatura afro-brasileira, Então, ele fala voz autoral afrodescendente, explícito ou não. Então, ele vai dizer, isso pode não estar explícito, dentro de que tu não tem obrigação de te posicionar como A ou B, e ele fala, então, que pode ser pela temática, pela autoria, pelo ponto de vista, pela linguagem e pelo público. Então, ele complexifica, ele diz que o ideal é que tenha tudo isso, mas tu pode ter um autor que não escreve necessariamente para um público negro, e faz literatura negra, e por aí vai, autor que não é negro, mas que vai ter um público leitor negro. Então, o Eduardo de Assis Duarte, professor da UFMG, Federal de Minas Gerais, organizador de algo muito importante, que é um portal chamado Literafro, onde tem de livros que sistematizam, então, autores e bibliografia e crítica sobre autoria negra no Brasil. Ele fala, ele faz essa conjugação, ele não fecha nessa questão do sujeito, como o CUT fecha. Não sei se eu consegui dar conta de responder, porque é uma questão que está em processo também, não tem uma resposta. Eu quis trazer um pouco dos pontos de vista que existem sobre o assunto, né? De nada, Bárbara. eu acho importante destacar que o nome dessa roda de conversa não foi escolhido aleatoriamente, né? Contação de histórias e literatura negra infanto-juvenil, foi realmente para a gente poder problematizar esses vários conceitos que estão vinculados a essa literatura negra. Então, a literatura negro-brasileira do CUT é uma dessas possibilidades de pensar, e tem que pensar assim, principalmente os sujeitos, as sujeitas negras que estão aí nos acompanhando, né, e querem ter um posicionamento de uma pessoa negra, o CUT é uma pessoa negra que fala sobre isso, né? Ele é um sujeito negro que pensa que a autoria negra e esse pensamento negro, esse ponto de vista negro, a literatura tem que estar presente para se fazer uma literatura negra brasileira, né? Mas a gente tem outros autores negros e também outros autores que são nossos aliados, como a gente chama, né? As pessoas brancas que estão envolvidas na causa da negritude, que pensam outras combinações para essa literatura negra e chamam de outros nomes. Ou uma mulher negra que a gente pode destacar é a Conceição Evaristo, que já pensa essa literatura, ela nunca faz literatura negra, assim, né? Enquanto conceito dela própria. Ela usa, inclusive, o conceito do CUT nos artigos dela, mas ela fala sobre uma escrevivência, que, inclusive, hoje está sendo ampliada, por exemplo, para o Islã, que é oral, está sendo ampliada também para escritas periféricas que não são negras. Então, na verdade, são vários conceitos associados a esse termo, e por isso que a gente escolheu esse nome para a roda de hoje, né, de literatura negra. Aí, num posicionamento teórico e num posicionamento político, cada um e cada uma de nós tem que tentar se aproximar de algum conceito para ver o que parece mais interessante, né, o que parece que se adequa mais ao nosso contexto. Dani? Mais uma pergunta do Caio. Oi, Caio. Ele disse, a contação de histórias, em sua totalidade, é uma ferramenta poderosa para a aplicação de ERER, que é a Educação das Relações Étnicas Raciais, servindo para falar da ancestralidade negra e indígena dentro das escolas e universidades, trazendo protagonismo e temática desses povos. Aí ele pergunta, como vocês veem a atuação da contação de histórias como auxiliar para a aplicação da ERER e como ela pode guiar o olhar dos estudantes para a representação nas histórias? Eu acho que eu falo, tu vai falar também, Tainã? Eu respondo primeiro? Sim? Pode responder primeiro, Ana. Tá. Então, já pegando, tu falasse um pouco sobre isso, né, dos slams, tem um autor que fala que a literatura negra é uma literatura periférica, né?
É A Voz do Insólito, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas é um sociólogo que, assim como a Érica Peçanha do Nascimento, que acompanhou a literatura periférica desde o início, então é alguém que tinha essa experiência de ser da periferia de São Paulo, escreveu sobre o movimento, então as pessoas da área de letras às vezes têm um pouco de dificuldade de acompanhar aquilo que não é só escrita, né? Aquilo que é voz, aquilo que é performance, aquilo que é uma produção poética, mas é dita num sarau, é dita na rua, num espaço público, como uma forma de se colocar, de propor um debate, de ser militante também, né? Então, eu acho que a gente da área de letras tem se mantido muito afastado, tanto que eu fui numa banca, o primeiro trabalho sobre o slam de Porto Alegre que eu conheço, foi feito trabalho de TCC, de conclusão de curso, uma monografia, foi na Faculdade de Comunicação, que é um jornalista que acompanha, fotografa, ele é fotógrafo, acompanha esses movimentos. E a gente não tem, por exemplo, na Letras, né, que eu estou falando aqui da Letras porque nós somos da Letras, né, a Tainã está também nesse território aí, né, de estudos, e eu acho que a gente fica muito atrás por essa coisa de uma certa tradição beletrista, de uma supervalorização da letra, e não conseguir ver que hoje o mundo tem essas contaminações bacanas, né? E que a palavra, ela tem muito, a oralidade nunca desapareceu. Assim como se dizia que o rádio ia desaparecer para chegar à televisão, a televisão desaparece porque tem o cinema desaparece porque tem as plataformas com tudo que é filme. Eu acho que as coisas se transformam. Então, a contação de histórias, ela não vai terminar, ou a narração, porque ela é intrínseca à condição humana. Inclusive, o fato de ter palavra e se expressar é algo que garante a própria condição de humanidade, quando tu começa a articular sons que vão projetar um pensamento. E isso acontece, não começou nem como letra, nem como palavra, começou como desenho. Então, é isso que a gente tem que romper um pouco, assim, quando a gente conta histórias, é um pouco como se a gente fosse aquele sujeito dentro da caverna, como essa pessoa que está na rua, que está falando de uma experiência que é compartilhada. Então, possivelmente, aquilo que estava na parede era a forma de contar aquilo que acontecia na vida. E à medida que se desenvolve a linguagem, a palavra, isso vai acontecer oralmente e só muito tempo depois vai ter a escrita. Então, a gente tem todo um tempo de palavra contada e muito menos tempo de palavra escrita, a não ser que a gente ache que os desenhos rupestres já eram uma escrita, então até pode ter começado antes, desse jeito, né, como a grafia, né. Bom, por que a contação de história ela pode servir e muito? Eu acho que ela serve, e não só para a educação infantil, não só para a escola, eu acho que ela deve servir também na universidade, em qualquer espaço, porque a contação, a narração oral, ela traz, de novo, a possibilidade das pessoas se encontrarem. Eu defendo muito isso, que às vezes a gente está lá numa sala de aula de um curso de letras e tem pessoas que não têm desenvoltura para ler um poema, não querem ler um poema. A gente vê crianças que ficam sentadas e não trabalham mais a coisa do corpo, a rima, de brincar com palavra, quer dizer, tem toda uma potência que a gente vai perdendo ao longo da vida escolar, a escola vai contribuindo para o nosso embrutecimento, mas também porque essas gerações têm pais, têm mães que ou não têm tempo, ou já não escutaram isso, e, portanto, não sabe cantiga, não sabe um acalanto, e isso é uma perda, e acho que a escola pode ser um lugar que vai recolocar isso, né? Vai trazer de novo a cantoria, a ciranda, a cantiga de roda, né? Trazer dança, trazer essa dinâmica de ritual. Para mim, sem falar em religião, eu acredito na narrativa como uma forma ritualística, porque é quando a gente faz um pouco isso que a gente está fazendo aqui, a gente para escutar o outro, e isso é uma coisa que está também cada vez mais difícil, né? E então é uma coisa de criar comunidade, que eu acho que é muito importante como ferramenta, porque a gente precisa, talvez, para a criança, hoje em dia, e para os adultos, reeducar o ouvido, reeducar a escuta, o respeito para o outro, se enxergar, se ver numa roda. E isso, por que quando o grupo de contadores de histórias, que eu trabalho, então, desde 2005, a gente busca as histórias normalmente em publicações de contos populares, de histórias africanas, afro-brasileiras ou negro-brasileiras, histórias indígenas, porque já são histórias que nascem da oralidade, e aí a gente encontra em livros, é muito mais fácil tu colocar de volta na voz,
porque elas já nasceram da voz. E na escrita elas vão manter uma certa estrutura, uma certa poética que eu, como contadora, consigo ativar, né? E recriar, né? Eu me lembro de uma certa polêmica que eu tive num evento de contação de histórias, porque tinha ali pessoas que escreviam livros e faziam recontos. Então, essas pessoas achavam que quando um contador de histórias contava o livro, tinha que contar quase que literalmente. E eu disse, nossa, eu como contadora, eu sou inventadeira, como diz a Tainã, né? Eu conto a história, mas do meu jeito. Eu não conto sempre do mesmo jeito a mesma história. Eu coloco uma música, às vezes eu crio um corpo para contar essa história. Então, isso que eu acho que é o trabalho criativo do contador. Então, eu vejo a narração de história, né, mais do que a contação, como uma necessidade humana, porque ela provoca isso, assim, algum espaço de escuta, algum espaço de respeito, de roda, de passar o turno, de se enxergar, né, sair daquela posição a ideia preferencial do contador de histórias é que ele está ao redor de uma árvore, ao redor de uma fogueira, e mesmo na cidade, eu acho que a gente pode aspirar a recuperar isso, na escola, na universidade, em qualquer espaço humano, porque a narrativa é uma forma de organizar a experiência de humanos, né? E para além dos humanos também. De nada. Obrigada, Ana. Acho que tu trouxe muitos elementos na tua fala, inclusive esse pensar sobre o aquilombamento, né, que é um termo do Abdias, esse se agrupar para ouvir histórias. E sobre a pergunta ainda do nosso colega, o Caio, posso te trazer, Caio, um pouco da minha experiência enquanto professora da rede municipal, né, pública, e sei como nos aflige, assim, pensar como trabalhar a ideia, sendo que a gente tem um currículo para pensar, né? Essa BNCC que está aí. Como trabalhar a IRER, tendo a Lei 10.639, a 11.645, tem tudo isso que nos perpassa no cotidiano escolar. Então, assim, como eu falei antes do Ampatebá, a contação de histórias, ela não é só recreação, né? Ela é uma epistemologia. Então, acho que começa por aí. A gente pode trabalhar qualquer conhecimento com a contação de histórias. A gente pode contar histórias para os nossos alunos sobre quaisquer conhecimentos. E aí a gente tanto já está trabalhando a contação de histórias, quanto está trabalhando a Lei 10.639, e inclusive a gente pode ir mais longe pensar em trabalhar essas habilidades e competências da BNCC, que tem várias competências de oralidade na língua portuguesa que permeiam toda a educação básica. Então, a contação de histórias, ela dá conta, sim, de tanto a lei da temática da Lei 10.639, quanto dessas habilidades e competências da BNCC. Eu, especificamente, enquanto professora, eu faço provocações dos meus alunos. Então, eu trago pessoas para contar histórias, familiares, e aí é um jeito também de valorizar, né, os saberes da comunidade. A gente já está pensando nisso como contação de histórias. Eu, professora Tainã, conto histórias. Inclusive, agora na pandemia, eu fiquei muito pensando, será que se eu fizer vídeo vai ser contação de histórias? Mas é isso que a Ana estava falando, assim, a contação de histórias, ela vai se adaptando, né? A gente está vivendo outros contextos e a contação de histórias, essa epistemologia está nos acompanhando. Então, eu pensei, vou aproveitar disso. Então, em alguns momentos eu troquei de luz, tem uma hora que eu faço uma brincadeira, assim, que eu chacoalho um jornal para fingir que estou voltando para o passado, e quando eu sacudo assim o jornal, tudo fica em preto e branco, né? Então também dá para jogar com essa tecnologia que a gente está vivendo agora. E depois, por outro lado, né, em contrapartida com as minhas histórias, eu falei, agora é a vez de vocês me contarem alguma coisa aí. E daí os alunos já são provocados por esse saber do professor a contarem as suas histórias, né, as ouvidas da família, a inventarem histórias que tenham a ver. Tem aí uma exposição muito bacana acontecendo, que é Pardo é Papel, né, do Maxwell Alexandre,
e que está acontecendo no Iberê Camargo. Tem algumas fotos que já estão aí na internet. Eu peguei, por exemplo, aquelas fotos do Par de Papel, comprei lá o catálogo que tem ainda no Iberê e falei para os meus alunos que parecia muito a vila, né, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, e provoquei eles a contarem as suas histórias de acordo com aquela imagem. O que tem a ver com o seu cotidiano? Então, na verdade, essa epistemologia, ela tem muito a ver com o que a gente vive cotidianamente, e acho que por aí a gente já consegue fazer um bom trabalho enquanto professores e pensando aí nos documentos oficiais que a gente tem nesse momento para dar conta também. Dani, tem mais alguma coisa? Por enquanto não, mas mandem suas perguntas. Quem quiser se trocar uma palavra com as meninas, recomendar livro, trazer referências também, só se inscrever no chat que a gente abre espaço para vocês também, tá? Fiquem à vontade. Ó, já tem uma inscrição. Já pode entrar, eu vi a Juliana, ela pode entrar, e depois a gente entra com a Ana de novo. Oi, Juliana. Tudo bem, boa noite. Queria agradecer aí as profs pelos comentários, pelas exposições, muito importante esse espaço que a gente está abrindo aqui, né? Eu tô toda destruída, detonada final de semestre, mas a prof Ana falou uma coisa e me remeteu, enfim, uma outra questão, e eu queria trazer aqui. Já me perdoem também pelo barulho externo. Que ultimamente tem surgido muito o termo de esquerda cirandeira, né? Tipo, quando a gente fala de militância e tal. E aí, pesquisando um pouco mais sobre esse termo, eu descobri que o esquerda cirandeira vem, tipo, claro, na tentativa de ser algo pejorativo, a se referir àquelas pessoas de um posicionamento político na maioria esquerda, né, que tentam fazer as coisas mais, tipo, sei lá, que acham que sentar em roda resolve tudo, que é aquela galera que, sei lá, pensa que tem que ficar dando flor para policial, assim, certo? Eu não sei muito explicar também, mas foi isso que eu entendi, basicamente. E aí, em contrapartida, esse grande aumento das pessoas terem usado esse termo, veio muita gente também dizer o quanto isso não é legal, e quanto, na verdade, as pessoas zombaram, assim, de grupos que sentam em roda e cantam como se isso fosse algo só para bonito, e na real tem toda uma história por trás, e como a gente, através dessas coisas e de contar histórias, pode trazer a militância junto também, né? E como é importante a gente sair só da prática, assim, não, só sair da teoria e ir para a prática também, né? E como isso acaba envolvendo muito mais as pessoas, principalmente aquelas que, enfim, não é que não tem vocação para sentar e ler um livro gigante, né? Mas que às vezes isso não é acessível para todo mundo. E aí me remeteu muito a essa questão, e eu queria comentar, assim, não sei se vocês pensam algo sobre isso, né? Sobre como a prof disse antes também, mas enfim, não sei, me veio muito isso na cabeça, né? De como a militância precisa estar em todos esses aspectos, principalmente agora, da gente se afastando cada vez mais da poesia e da literatura como um todo, né? Enfim. Eu estava me lembrando que uns momentos, acho que antes da Conceição Evaristo lotar o Salão de Atos, que eu vi o Salão de Atos da URGS de uma forma mais interessante na minha vida. Eu já fui lá várias vezes, até me formei lá no século passado, sem toga, assim. Foi quando a Lídia Itamaracá, que é uma cirandeira, uma senhora maravilhosa, inclusive ela aparece no filme aquele, ela faz a avó no filme esse que está tão falado da... Ai, meu Deus, no filme... Qual? Prof, tá Ana, tu fechou mutada. teu microfone sem querer. Eu tô sentada, olha como é que tá meus braços, né? A Lídia Maracá, gente, ela botou gente do Salão de Atos, claro, não foi todo mundo, mas as pessoas desceram em direção ao palco e foram jogar ciranda, né? Então, é isso que eu acho que essas pessoas que falam em cirandeiro, primeiro, assim, eles não só desrespeitam, como eles desconsideram
a ideia de que tu possa fazer alguma coisa além de trabalhar. Então, povos que cantam, povos que dançam, pessoas que não se submetem a uma predação por um emprego que te suga até a última gota, pessoas que escolhem ter um outro ritmo de vida, que escolhem trabalhar com coisas que dão prazer. Isso o Antônio Bispo fala, né? É gente que não sabe estar em roda, é gente que não sabe partilhar. Isso é o capitalismo, isso é o individualismo. Então, sim, ele vai dizer que o índio é preguiçoso, que a pessoa negra não trabalha, que está com banzo, que não quer fazer nada, que é um absurdo, porque ele cria a máquina e põe os outros para serem sugados, e ele despreza esses corpos que ainda conseguem, porque cantam, porque dançam, porque têm espírito, continuarem sendo pessoas, porque mesmo com toda essa predação e essa perversão, né? Essa forma de se dessubjetivar. Então, cirandeira, sim, é um termo que mostra a máquina do capital, o individualismo que despreza outras formas de estar nesse mundo e que tendem a ser formas que não são mercantis, que não são prisioneiras do relógio e que se permitem ter uma outra relação com o corpo e com o tempo. Então, isso os povos indígenas, os povos quilombolas, e não precisa, tem gente na cidade, que aí por outras razões, vão dizer que a gente pode ter uma outra forma de viver a vida, de não se submeter àquilo que é o ordenamento capitalista, mercantilista, individualista. Então, esse desprezo, ele está nas pessoas que são também as que resistem hoje aos projetos neocoloniais, são as que vão lutar, que estão lutando pela água, pelos territórios, estão fazendo os grandes enfrentamentos nas cidades, com os seus corpos, e com uma outra forma de estar no mundo, e é isso que incomoda. Então, daí o desprezo do cirandeiro. Então, a Lia de Itamaracá, ela é uma pessoa respeitadíssima em universidades, é patrimônio da humanidade, porque ela detém um saber que precisa de tempo, precisa de antiguidade, precisa de transmissão, precisa de roda, sim, e a universidade e a sociedade vão ter que, já estão se rendendo em parte a isso. Mas, claro que a gente vai enfrentar preconceito, eu não me importo ser cirandeira. Eu estava lá com a Lia, bem feliz, e eu acho que foi um dos momentos que aquele salão foi melhor utilizado, porque ele produziu uma experiência coletiva ímpar. Quem dera na universidade, nas escolas, a gente conseguisse produzir o que ela produziu, que é isso que eu falo da contação, que às vezes a gente consegue criar esse espaço de estar junto, de querer fazer alguma coisa para além da tua mera existência. E buscar alegria, que é uma coisa tão difícil, né? E a partilha. E eu acredito que a educação e as escolas podem fazer isso, né? Bom, já até me emocionei aqui, porque me irrita tanto esses termos pejorativos e essa ideia de generalizar e desconstruir a atuação política, a existência do outro. Porque é isso que essas pessoas estão acostumadas a fazer. A impor uma monolíngua, uma monocultura, que é destrutiva, né? Porque o mundo é bom, uma paisagem é boa quando ela é cheia de coisa diferente, e uma ajuda a outra a viver, porque a monocultura apodrece, seca e mata, né? É isso que acontece, e isso vale para o ambiente, para a biologia, para a sociedade e para a vida humana, né? Então, eu acho que esse desprezo, ele é bem antigo e é por conta dessa resistência que é a política também, né? Acho que a tua indignação expressa muito do sentimento dos que estão presentes aqui. Não é à toa que nós nos reunimos numa reunião que se chama Contação de Histórias de Literatura Negra, né? E como é importante a gente se pensar como pesquisadores militantes, professores militantes. E isso não quer dizer que a gente saia a fazer bandeiraço. Esse não é o único jeito de militar, né? Fazer, fornecer, oferecer um material descolonizante que desconstrua esse pensamento europeizado, imperialista, é também uma forma de militar. Então, para a gente militar mais um pouco, a Ana vai apresentar alguns livros aí que tenho certeza que separou para nós. Cadernos Negros, porque aí eles reeditaram alguns números. Então, por exemplo, esse é um de poemas afro-brasileiros.
Isso é uma coisa que o Cuti comentou, né? O nome continua sendo Cadernos Negros, mas aí eles colocaram poemas afro-brasileiros. Aí não vão, essa é uma discussão, fica para outra hora, mas só me lembrei de mostrar para vocês, né, mantendo o nome que foi dado por essa luta do movimento negro, mas aí aqui já essa discussão com o afro-brasileiro. Cadernos Negros, aqui de contos. Né? Então, são republicações da Cidinha da Silva. Então, isso que eu estava falando do projeto gráfico, é muito interessante, as figuras, toda uma marcação étnica, né, dos rostos, né, outro da Cidinha, Você Me Deixe, viu, eu vou bater meu tambor, também da Cidinha. E aí também essa ideia do Alessandro Buso, de São Paulo, né, que é isso a gente compra em eventos, assim como compra cordel, pelas periferias do Brasil, volume 2, né. Então, essa ideia que tem acontecido muito, né, de publicações coletivas, e, enfim, isso faz parte dessa produção contemporânea, resultante de saraus, resultante de encontros que acontecem em espaços públicos, né, nesses... recentemente, coletando escritores negros, ancestralidades, tem pessoas aqui de Porto Alegre, né, pela editora Veias Abertas, que tem um papel muito importante na publicação de autores periféricos, né, inclusive o José Faleiro, que é um autor da Lomba do Pinheiro, o primeiro livro dele foi publicado por essa editora, que é de Belo Horizonte, e hoje ele está lançando um romance pela Todavia, com críticas no Brasil inteiro. Então, o papel importante também das editoras fazer esse material circular. Tá, daí, eu não sei também, aí os outros livros têm a ver com as histórias que eu vou contar, não sei se eu já mostro, se eu conto, o que eu faço pelo tempo que a gente tem. Já são 7 horas. Nós estamos bem por enquanto. Dá para tu mostrar ele, se tu quiser. Mostra agora, mas não dá o spoiler. Só anotar certinho o nome do autor. Tá. Então, assim, como eu disse, esses que eu falei das mulheres, esses mais atualizados, estão na minha lista, eu não tenho comprado. Mas quando eu contava mais histórias, o que eu observava? Tem títulos que são de autores de outras línguas traduzidos para o Brasil, por exemplo, que eu gosto dessa história, eu vou contar. Os 7 Novelos. É um conto de Kwanzaa. Então, é de uma americana, né? E aí, essa editora aqui, meu Deus, qual é que é? Cossack Naif. Aí nós temos, assim, no Brasil, bastante conhecido, não tem como não falar nele, Rogério Andrade Barbosa, Contos Africanos para Crianças Brasileiras. Tem vários. O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas. Então, eu mostrei um que é tradução de publicações norte-americanas, francesas, que eu vou mostrar, no Brasil. E aí, o Rogério Andrade Barbosa, ele viveu durante alguns anos em países africanos de língua portuguesa. Então, ele chama de histórias africanas, mas eu fico pensando se não era melhor ele dizer histórias da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, mas, enfim, ele chama de africanas no sentido de que tem matrizes culturais do continente, né? Aí, por exemplo, afro-brasileiro, que eu vou contar uma história, é um dos mais famosos, é o Joel Rufino dos Santos, Gosto de África. No caso aqui, é Histórias de Lá e Daqui, é pela editora Global. Então, aqui tem histórias também, eu vou contar uma africana, uma afro-brasileira. Aqui eu quis mostrar um autor de Porto Alegre, morador da Restinga, que eu gosto muito de valorizar o trabalho dele, que é super artesanal, que é o Jesus Artero. Então, ele faz com papel reciclado, ele desenha e pinta à mão, ele é um africanista, ele é também uma pessoa de religião africana, a afro-brasileira. Então, ele faz esses livros que são histórias que ele traz da mitologia, do que ele conhece, tá? E umas ilustrações muito interessantes.
escritos à mão, né, que é uma outra proposta, assim, para a gente pensar na nossa cidade, no bairro Restinga, tem alguém que faz isso, né? Aqui, então, essa ideia, o homem frondoso e outras histórias da África. Também é uma tradução de publicações no exterior. Eu quis mostrar, assim, como tem essa ideia de histórias da África, de coletâneas, né? Mas daqui a pouco tu tem o Rogério Andrade Barbosa, que aí publica um conto africano, chamado do Ula, a Mulher Canibal. Então, de vez em quando, uma história maior, ela ganha um nome, mas aí o subtítulo é um conto africano. Né? Então, para a gente pensar como é que essas histórias elas são marcadas, né? Deixa eu mostrar mais alguma coisa afro-brasileira aqui. O Espelho Dourado, de Heloísa Pires Lima, que é uma autora mineira importante na literatura negro-brasileira, infanto-juvenil. Outra autora também importante, a Prisca Augustoni, adoro essa história, O Colecionador de Pedras, pelas Paulinas. E, ainda dentro do espectro afro-brasileiro, né, Reginaldo Prandi, Histórias da Mitologia Afro-Brasileira, Os Príncipes do Destino. Que aí entra essa dimensão da mitologia e da religiosidade. Tá? A Irene falou, a semente que veio da África. Sim, eu acho que eu tenho, Irene, mas não separei aqui. Bom, essas são algumas que eu quis mostrar, assim, para dar uma ideia, então, desses autores, desses contos de África, dessa ideia de generalizar um pouco, assim. E por último, assim, só para mostrar um pouco desses textos mais que marcam a questão étnica e bem para a criança de hoje, o Chico Juba, aí você já vem, quando a gente fala dessa questão do pertencimento, da autoestima, né? E o Edmo de Almeida Pereira, Niquet, que também faz uma história de crianças que revivem a partir do Brasil experiências que têm a ver com a África. Mas, então, é um pouco essa ideia de que essas coisas... Tu tem essas grandes antologias, esses autores que recontam histórias africanas, mas também tem surgido esses autores que vão trabalhar a ancestralidade, mas situando crianças reais e dentro dessa perspectiva também da valorização do corpo, né, dessa ancestralidade que é marcada também por modos de vestir, de ser e de estar no mundo, enfim. Tá, era um pouco isso, assim. Daí eu acho que eu podia contar, então, não sei, o que acham? Ana, vou comentar um pouquinho aqui e vou passar para a Dani, que se inscreveu, ainda não falou, e daí vou pedir para tu encerrar com a história, para todo mundo sair com o gás lá em cima, né? Então, gente, eu trouxe um monte de livro também, mas em detrimento do tempo vou falar de pouquinhos aqui. Primeiro, um livro que é bem conhecido, mas eu acho válido a gente relembrar, que é o Quarto do Despejo, né? Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que fez 60 anos agora, dia 19 de agosto. É bem importante a gente reinserir ele nas nossas salas de aula, né? Pensar sobre esse gênero de diário, que já foi considerado não literário, hoje tem uma discussão sobre isso. Então, pensando lá para quem está dando aula de língua portuguesa e literatura, é importante discutir essa narrativa, que é uma das primeiras narrativas de literatura negro-brasileira, né? Voltando ao termo, que desconstroem esse ideal de nação, né? A Carolina repensa isso e coloca as pessoas negras fora desse mito da democracia racial, né? Mostra realmente que é um mito. Então, acho que é um livro que a gente tem que voltar a reinserir. A professora Ana falou também da Cidinha da Silva. Tem um dos livros dela mais novos que eu gosto muito, que é Um Exu em Nova York. E dá para trabalhar com os alunos, porque são textos muito curtos, então a gente consegue fazer xerox, consegue digitar para botar aí nos planos de estudo. Então, Um Exu em Nova York fala dos orixás, quem é aquele negro lá, né, numa perna só, fumando um cigarro, será que tá ligado a Exu? É bem interessante essa proposição de orixá dentro do cotidiano. Olhos d'Água
tem que ler de verdade, gente, porque essa frase, a gente não combinamos de não morrer, foi publicizada de um jeito totalmente fora de contexto, né? Que não tem nada a ver com contexto literário. Então, vamos ler de verdade o Olhos d'Água e pensar o que a Conceição Evaristo quis dizer com isso, né? A gente pode combinar de não morrer e a gente não morre, como fazer para não morrer, né? Vamos pensar. E a Ana falou também do Rogério Andrade Barbosa, não comentou um texto, que é um que eu gosto muito, que é o Nyangarashena, e ele fala que é do Zimbábue, a cobra curandeira. E essa história é a história, eu já devo ter contado essa história 100 vezes, pelo menos, porque na escola onde eu trabalho, as crianças pedem essa mesma história que fica na mente, porque ele pede para repetir, né? Tem um certo ritmo na história. Nyangarashena, Nyangarashena, venha Nyangarashena, venha Nyangarashena, venha. Tem um ritmo ali dentro que é muito próprio da oralidade, né? Enfim, tem muitas histórias aí para a gente pensar, histórias que são histórias com temática negra, escrita por negros, histórias com temáticas negras escritas pelos nossos aliados, né? Então, a gente tem que pensar também o que a gente está oferecendo aí para os nossos alunos. Dani, fala um pouquinho para nós aí que tu quis, e daí a gente passa para a Ana contar essa história para nós. Então, vocês estavam falando aqui, a Ana estava mostrando, né, os livros, e eu lembrei muito do primeiro contato que eu tive com a literatura com protagonismo negro, né, na sala de aula, que foi o Menina Bonita do Laço de Fita. A prof tinha um projeto que era o Sacola Mágica, onde ela selecionava os alunos por ordem chamada, e esse aluno levava uma sacola com alguns livros para casa, né, para ler e depois retornar. E esse foi um dos livros que me marcou muito, porque foi um dos primeiros e poucos livros onde esse corpo negro ele era valorizado, a menina era mais bonita que o Coelho já tinha visto na vida dele. Enfim, foi uma das coisas que me impulsionou a me apegar à literatura. Oi? Então, que me fizeram gerar esse interesse, né, pela literatura. Aí, eu queria saber de vocês, assim, porque para mim, agora, claro, na universidade a gente tem acesso a mais coisas, né, a mais conteúdo, livros, etc. Mas eu queria saber de vocês, se tem alguma produção que tocou vocês do mesmo jeito, e qual foi as primeiras produções infanto-juvenil com essa temática negra que vocês tiveram contato, assim. Pois é, não tô tentando me lembrar. Na verdade, tem uma história curiosa, assim. Quando eu comecei com o grupo de contadores, daí eu participei junto ao DEGS, que é um departamento bem importante aqui da URGS, né? E aí a ideia é que a gente ia fazer formação de professores, e uma das histórias que alguém do grupo quis contar foi justamente Menina Bonita do Laço de Fita. E aí eu vi que tinha uma professora que não gostou, uma professora negra, assim, experiente, né? Daí ela fez uma discussão com a gente no grupo que, pois é, depois de um tempo ela me disse, não, o problema desse texto é que a questão, assim, fala do coelhinho, da menina bonita, que ela é bonita porque ela é negra, ok? Ela é linda, a pele dela, tem toda essa valorização. Mas a questão do coelhinho é que o coelhinho vai ter coelhinhos de vários tipos. Então, a ideia, assim, de que a mestiçagem pode ser uma coisa boa, que todo mundo é diferente, mas é feliz. Então, eu pensava na coisa divertida, assim, do coelhinho branco que queria achava bonita a menina pretinha, e aí ele tomava café e fazia não sei mais o que, se pintava, mas não adiantava, ele continuava branquela e ela linda e preta, né? Mas aí tinha no final que ele teve filhotinhos com uma
coelhinha preta, e nasceram Coelhinha filhotes preta. de várias cores. E aí, na leitura dessa professora, que não era, eu não tinha condições de fazer essa leitura, né? Eu estava também começando, não sei se, era uma história legal. Ela dizia, pois é, mas isso pode ficar com a ideia de, olha que linda a miscigenação, né? Não é mais negro, Sim. não é mais branco, sei lá, o que que é, não é mais negro, principalmente, essa é a ideia, né? Então, foi um pouco por aí. Tu me perguntou assim, primeira leitura. Eu pensei, nossa, como a gente tem que ter cuidado, a gente pensa que está fazendo uma coisa e, na verdade, tu pode estar trazendo várias outras. Então, por isso que a gente tem que estar sempre pensando, participando desses momentos, ouvindo as pessoas que estão vindo e estão dizendo coisas, porque cada um, a partir da sua experiência, pode ser limitada. Então, é bom escutar, né? É bom. Então, essa é a experiência que eu quis trazer agora, assim, não me lembrei de outra mais. Mas essa também é positiva, no sentido de falar que todo mundo pode aprender. Mesmo eu, que estava lá ministrando cursos, eu ouvi essa dica e não contei mais, entendeu? Tem tanta outra Sim, história, com certeza. e, enfim. Dani, obrigada pela tua pergunta. Essa questão da representatividade eu trago em todas as minhas aulas, né, com os meus alunos. Eu ministro uma educação afrocentrada. Eu já fiz até um meme disso. Vou botar depois nas redes para vocês compartilharem o meu meme. Então, assim, ó, na verdade, de livros, eu já entendia o Cascão ali da Turma da Mônica como negro, né? E é um menino negro na história que ele é inferiorizado, né? Ele não toma banho, ele fede, daí as pessoas às vezes não querem abraçar ele porque ele fede, enfim. Minha mãe é apaixonadíssima pela Turma da Mônica, então, assim, ó, se vocês olharem atrás de mim, esse lado de coleções paradidáticas são todos da Turma da Mônica, porque a minha mãe era feirante, fazia feiras do livro e bienais, então ela que me deu essa parte aqui paradidática, tudo a ver com a Turma da Mônica, né? Hoje eu repenso muito disso, assim, para usar é complicado usar esses materiais hoje sem ter uma posição crítica. E depois as histórias do sítio do Capão Amarelo, né? Que tinha a tia Anastácia, foram as primeiras que eu li, mas que também estavam numa posição subalternizada, né? Tinha que ficar quieta e tal. Eu acho que comecei a pensar uma representatividade mais forte não foi a partir da literatura, foi a partir das minhas Barbies. A minha avó, principalmente, ela me deu várias Barbies. Eu tinha Barbies negras, minhas amigas não tinham Barbies negras, eu já tinha Barbie negra isso, negra aquilo, negra surfista, só que todas tinham cabelo liso. E tanto eu comecei a alisar o cabelo muito cedo, né? Eu comecei a alisar o cabelo aos 12 anos. Hoje eu tô ainda nessa recuperação aí do meu cabelo. Eu fiz dread aos 18 anos, fiquei anos de dread, de trança, que também tem essa discussão, né, de passar da chapinha para as tranças, porque as tranças, apesar de terem ancestralidade, têm um volume reduzido, então a gente ainda está dentro de um certo padrão negro de aceitação, e hoje eu tô aí libertando o meu cabelo, né? Então, assim, acho que essa minha representatividade foi surgindo a partir das bonecas, mas as bonecas tinham o cabelo liso, né? Então, como é complicado isso, assim. Hoje, enquanto professora, e claro, eu sou artesã, sei que algumas coisas eu consigo fazer, acabam, entre muitas aspas, sendo mais fáceis, porque eu tenho algumas habilidades. Então, eu costuro bonecas para os meus alunos, eu costuro bonecas negras para os meus alunos, né? E mostro para eles, eu levo livros com representatividade, porque a minha representatividade que eu tive na época foram essas representatividades de Sítio do Capão Amarelo e Turma da Mônica, que são representatividades subalternizadas, né? E depois as bonecas de cabelo liso. E mais adiante, um pouco, já no magistério, eu entrei no magistério super cedo, né? Entrei no magistério com 14 anos. Eu tive acesso a esse livro aqui. E eu também sou nova, né? O que ajuda, não faz tanto tempo assim. Que foi o livro da Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Esse livro aqui, que até teve uma discussão há poucos dias. Eu fiz a monitoria de uma mesa de africanidades e a gente estava falando muito sobre processo editorial, e uma participante fez uma pergunta de se era válido as novas edições da Masa de contos
todos os contos clássicos europeus sendo transformados em contos africanos dessa maneira, ou com uma representatividade negra, né? E tem uma discussão ferrenha, não, mas por que a gente não fala das nossas próprias histórias negras, não sei o quê? A Masa não deveria apoiar esse tipo de ação. Eu super apoio esse tipo de ação, porque muitas vezes elas são porta de entrada para as histórias ancestrais, efetivamente. Então, assim, essa foi uma história, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, que super me chamou a atenção para contar para os meus alunos, que só ouviam os contos clássicos, lá quando eu tinha meus 14 anos, né? E fazia estágio e tal. E daí eu comprei a Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. E depois adiante que eu cheguei, que é do Rubem Filho, e depois adiante que eu cheguei no Chico Juba, que é do Rubem Filho, que daí já desconstrói, né? Fala do cabelo. Então, assim, eu acho que a gente tem que considerar os nossos processos, considerar os processos dos nossos alunos, tentar ter uma política, né? Pensar, ter um pensamento político enquanto docente, mas também respeitando esses processos, né? Chegar, de repente, com essa Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, para poder chegar depois, como eu faço hoje nas minhas aulas, por exemplo, com a criação da Terra do Homem, que é do Ana Artero e que fala de orixás, né? Eu faço contações de histórias sobre orixás e hoje é super bem aceito, mas porque eu tenho um trabalho estruturado que me permite isso, né? Então, acho que é por aí. E Ana, conta para nós essa história. Tá, eu vou contar, então, é desse livro, O Baú das Histórias. De novo, é um conto africano recontado por Gayle Haley, pela Global, mas eu quis trazer essa história porque ela aparece tem várias histórias falando desse personagem que é o Senhor Anansi, que é o Senhor Aranha. Então, eu vou contar a história. Desculpem porque eu não sentada assim, sem muito... Mas vamos lá. Então, o Senhor Aranha, Anansi, tinha uma vontade enorme de contar histórias, mas ele não sabia as histórias, porque as histórias eram de propriedade do Senhor, de todo o universo que estava lá em cima. Então ele resolve procurar o Criador e pedir que esse Criador entregasse para ele as histórias, ou ele queria comprar, ele queria fazer qualquer coisa, porque ele queria ter acesso às histórias. E ele, então, começou a tecer a sua teia e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e chegou até o Criador e disse a sua proposta. Então, eu gostaria, Senhor Criador de tudo, de que você compartilhasse comigo essas histórias. Eu acho que o mundo precisa de histórias, as pessoas precisam de histórias. E ele fez, o Senhor Criador disse, só vou compartilhar contigo as minhas histórias que estão aqui nesse baú, se tu fizeres 3 coisas para mim. Eu quero que tu me traga até aqui, onde eu estou, 3 coisas que eu gosto muito e que estão lá embaixo contigo, na terra. O tigre de dentes muito fortes, os marimbondos que cospem fogo e a fada que nenhum homem viu. O Nancy disse, pois bem, eu vou trazer. E aí pegou a sua teia, foi descendo, chegou à terra. E se passou muito pouco tempo, ele correu em direção ao mato, onde ele sabia que ia encontrar esses seres. E o primeiro que ele encontrou foi o tigre de dentes muito fortes. E o tigre viu ele o viu, um olhou para o outro, e o tigre louco para comer o Anansi, embora o Anansi fosse um javelinho, magricelinho, pequeno, mas, na falta de outra coisa, o tigre já estava de olho nele e ele disse, vamos fazer uma brincadeira com esses cipós, eu prendo o teu pé, depois tu prende o meu pé, e o tigre pensou, tá bem, eu deixo ele prender o meu pé, porque quando for para prender o pé dele, eu vou devorar ele. E aí o Anansi prendeu o primeiro pé, e prendeu o outro pé, e prendeu o terceiro e o quarto pé, e conseguiu, fácil desse jeito, prender o tigre de dentes grandes. E aí começou a tecer com essa teia, uma espécie de rede, e levou o tigre pendurado lá para perto da casa dele e deixou o tigre pendurado. E se dirigiu ao mato, dessa vez, então, carregando uma folha de palmeira em cima da cabeça e uma cacimba cheia de água. E passou a andar pelo mar, daqui a pouco ele ouviu o barulho dos marimbondos.
Então, ele pegou um pouco da água, respingou em cima dele, chegou até o lugar onde estavam os marimbondos, dentro da sua casinha, e jogou água em cima e se protegeu com a folha de bananeira. Quando os marimbondos saíram, ele disse: venham aqui dentro dessa minha cacimba aqui, venham para cá que eu protejo vocês da chuva. E os marimbondos entraram dentro daquela cacimba e ele fechou. E conseguiu aprisionar os marimbondos que cospem fogo e levou, então, lá até a sua casa, junto do tigre de dentes muito grandes. Bom, faltava a parte mais difícil, que era a fada, que nenhum homem tinha visto. Mas ele tinha ideia de onde ela podia estar. Então, ele construiu uma boneca de madeira que tinha na frente dela uma bacia e encheu a bacia de inhame cozido, que é um prato que as fadas gostam muito. E aí passou uma cola ao redor do corpo dessa boneca que ele construiu. E também levou uma cordinha. E foi até um lugar, um flamboyant, que é a árvore as árvores onde costumam ter essas aves. Chegou lá, colocou a boneca toda cheia de cola, com o inhame cozido dentro dessa cestinha, e fez uma cordinha amarrada no pescoço da boneca e se escondeu. E eis que daqui a pouco surge a fada que nenhum homem viu. Quando ela avistou aquele inhame, ela logo quis comer e perguntou para a boneca se ela podia comer o inhame. Aí ele sacudiu a boneca e a boneca fez sim, sim, sim. E aí a fada comeu o inhame. E depois que terminou de comer, ela foi agradecer a boneca e disse: então tá, boneca, muito obrigada. Posso da próxima vez comer de novo? E a boneca não se mexia. Mas você não vai me responder. E a boneca não se mexia. E a fada foi ficando muito zangada até que ela chegou perto da boneca e deu um tapa na cara dela. Você é muito desaforada. Pá! E a mão ficou grudada. O que está acontecendo? Me solta! Pá! Aí ficou com as duas mãos. Aí usou os pés para fazer uma alavanca e ficou com os pés também presos na boneca. E foi assim que o Anansi conseguiu capturar também a fada que nenhum homem viu. Levou ela até sua casa, juntou os três, fez uma enorme rede, teceu com as suas habilidades de aranha, fez isso, botou em cima do ombro, construiu de novo o seu caminho até o céu, subiu e levou para o Criador de tudo as 3 prendas que ele tinha pedido. Nessa altura, ele já estava esperando por isso, o Criador disse: realmente, tu está mostrando com isso que tu pode ser o dono das histórias. E entregou, então, o baú para o Anansi. E aí, nessa altura, o Anansi já tinha levado um, levado outro, os 3 morrendo de raiva, a fada, o tigre e os marimbondos, todos furiosos com ele, desceu com eles e depois desceu com o baú. E é por isso que hoje tem tantas histórias e tão diferentes no continente africano. É por causa desse bicho pequenininho e contador de histórias, que é a Anansi. É isso. Então, assim, a gente fica pensando, né, nos bichos que aparecem, se a gente olhar para os contos populares brasileiros, né, tem macaco, tem jabuti, tem cobra, né, aí a gente começa a pensar... Uhul! E as histórias de Anansi é uma coisa que sempre me inquietava, por que aranha, né? Aí a gente começa a ver várias histórias africanas que aparecem bichos pequenos, e um pouco a ideia é isso, assim, a gente pode não ter força, mas a gente tem astúcia quando se é pequeno, quando se parece frágil. Então, um pouco esse, assim, como é que as histórias podem ensinar das culturas, podem ensinar do continente, né, falar dessas, por que são esses bichos, o que uma história ensina de uma forma quase que para todas as pessoas, mas também dentro de sociedades em que não é sempre pela força que tu vai se impor, mas é pela astúcia. Isso se repete ao redor do mundo, de várias maneiras, né? Mas aqui no Brasil a gente tem Pedro Malazarte, também tem os animais que são espertos, né? Mas eu gosto da história da Anansi porque ela tem várias versões. Eu ia só comentar com vocês uma outra versão que tem aqui, e que eu gosto, eu ia contar, eu só comento ela para depois vocês procurarem essas versões. Porque aí todas as astúcias do Anansi, quem tem são a mulher dele. Então ele chega em casa e diz: eu tenho que agora conseguir. Só que em vez de ser tigre, era uma serpente.
mas as artimanhas todas a mulher conta no ouvido dele. Então, na verdade, ele leva a fama, ele é o Deus, né, o Deus das histórias, mas quem faz tudo, quem é astuto é a mulher. Aí eu gosto dessa história porque coloca, então, ele é o dono das histórias, mas a astúcia vem da mulher, não é dele. Né? Então, para mostrar um pouco também essa coisa da oralidade, né, que não tem uma história verdadeira. As histórias se transformam, mas mantém, muitas vezes, uma espécie de uma ossatura, de algo que é a base, o centro de significação, mas ela vai se alterando. Então, mesmo nessas histórias de aranha, tu tem essas variações, e eu acho interessante essa, então, em que a mulher é que é dona da astúcia, e não o Anansi, né? É isso. Uma lindeza. Gente, espero que tenham gostado dessa nossa roda de conversas. Muito obrigada pela participação, pela interação no chat. É importante reforçar o convite para que vocês também interajam lá com o podcast A Cor da Voz. O podcast A Cor da Voz é um podcast afrocentrado que conta histórias de pessoas negras, suas pesquisas. É um podcast que traz conceitos e também traz essas vivências empíricas. Na primeira temporada e a segunda, que está acontecendo agora, ele foi apoiado pelo Instituto de Artes, aqui da URGS, então a gente está recebendo certificação por lá. Tem como se inscrever para a temporada 2 até hoje, às 11h59, que ele vai fechar, então se inscrevam. Quando vocês saírem daqui, já saiam direto para o podcast, para se inscreverem e estarem atentos. E a partir da temporada 3, o podcast estará junto na ação Quem Conta um Conto, com a professora Ana Tetamanzi, que está aqui conosco. E a gente, a partir da temporada 3, vai ter alguns diálogos indígenas, pensando nessa luta ancestral, né, como uma luta também de interação entre povos negros e indígenas e suas histórias. Então, estejam conosco. Aí, quando a gente der tchau, cliquem no link para ficarem junto com a gente mais um pouquinho. Então, muito obrigada, Ana. Se quiser dar um tchau aí para o pessoal também. Tchau, gente, valeu. Desculpem a performance um pouco atrapalhada, não estou muito solta, mas, enfim, espero que tenham gostado de uma história. Tá tudo certo, foi ótimo. O Lucas botou aí pra gente, foi ótimo. Também acho que foi ótimo. Gente, muito obrigada e até breve em A Cor da Voz. Nós esperamos vocês, hein? Tchau, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. A presença tá na lista que eu coloquei. Vou botar de novo. Quem não viu a lista de presença tá aí no chat, né, Dani? Já botou? Isso. Coloca de novo para quem não assinou poder assinar. Aqui, se inscrevam para gerar o certificado, gente. Então tá. Obrigada, Dani. Obrigada, Ana. Vou aguardar então os contatos. Não. Estou super cansada. Amanhã tem mais. Temos aula, né, Tainá? Então tá, tchau. Temos aula amanhã. Até mais. Beijos. Tchau. Beijo. Até mais.